Amados irmãos, hoje nós continuaremos mais uma vez compartilhando, ministrando sobre o seguinte tema: as características dos falsos profetas. E dessa feita nós assim o faremos analisando o versículo 12 de Judas. E aqui nós temos três características que Judas, o escritor sagrado, compartilha nesse sentido. E eu peço que os irmãos tentem perceber essas três características desde a leitura do texto. Vamos ler juntos? Judas, versículo 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Amém. Palavra do Senhor. Pois bem, amados irmãos, a primeira característica dos falsos profetas, em destaque aqui no versículo 12, é que eles são perigosos. Eles são perigosos. Eu peço para que você, mais uma vez, agora leia comigo a primeira parte do versículo 12, apenas a primeira parte do versículo 12. Vamos lá? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Só até aí, queridos. Por favor, destaque no texto essas três expressões aqui, ó. Rochas submersas é a primeira expressão que você vai destacar. Rochas submersas. Depois, festas de fraternidade é a segunda expressão que eu peço que você destaque. E, finalmente, pastores que a si mesmos se apacentam. É o terceiro destaque: pastores que a si mesmos se apacentam. Amém? Existem três detalhes aqui nesse texto, ou na primeira parte desse texto, que nós precisamos analisar, que são os três destaques que eu pedi para você fazer, ok? E nós vamos aqui começar a analisar essa parte do texto de trás para frente. Então, em primeiro lugar, nós vamos tentar entender aquilo que Judas quis dizer ao usar essa frase: pastores que a si mesmos se apacentam. Amém? Vamos tentar entender o que é que isso significa. Você já sabe que Judas é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Isso eu já falei para você, e você percebeu isso quando nós, nas meditações anteriores, destacamos o uso, as citações, as referências das mais diversas que Judas realiza em relação aos textos do Antigo Testamento. Se você voltar um versículo, inclusive, você vai ver isso perfeitamente, como de uma só vez Judas faz em um único versículo três citações do Antigo Testamento. E ele repete, irmãos, e ele demonstra essa mesma habilidade e competência no uso do texto sagrado do Antigo Testamento, a chamada Torá, no decorrer de toda a sua carta. E aqui não é diferente. De fato, muitos comentaristas percebem que Judas faz aqui referência ao texto de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Anote esse texto. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 2. O que é que diz lá, pastor, o texto sagrado? Eu leio: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos
não apacentarão os pastores as ovelhas. Então você percebe na leitura do texto de Ezequiel 34 que Judas de fato utiliza aí quase que palavra por palavra uma das frases presentes lá no texto do profeta do Senhor, dizendo de fato que os profetas, os falsos profetas do primeiro século são pastores que apacentam a si mesmo. E veja, amados irmãos, isso não é uma novidade do tempo de Judas, porque ele está regredindo até pelo menos o tempo anterior ao cativeiro babilônico, e não é uma novidade, uma exclusividade dos nossos dias. Nós podemos, inclusive, aproveitando aquilo que nós aprendemos na última quinta-feira, dizer que os falsos profetas, a linha dos falsos profetas, remonta desde Caim, porque Judas de fato faz essa ligação histórica desde Caim. Nós vemos aí os falsos profetas nas suas mais diversas facetas, né? Perceba isso. O erro destes falsos profetas que Judas denuncia aqui não é só um erro que estava acontecendo no primeiro século da igreja, não era apenas um erro que estava acontecendo no século V ou VI antes de Cristo, não é só um erro que acontece ainda nos nossos dias, mas é, irmãos, de fato uma falha que passa por toda a história da igreja, tanto a igreja do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento, que somos nós. Qual é o erro, pastor? Nós estamos aqui diante de pessoas mais preocupadas consigo mesmo. Nós estamos aqui diante de pessoas mais preocupadas com seus ganhos e lucros. Nós estamos aqui diante de pessoas mais preocupadas com seus interesses pessoais. Nós estamos aqui diante de pessoas mais preocupadas em fazer renome com a influência que elas podem exercer. Nós estamos aqui diante de pessoas mais preocupadas em fazer crescer o seu ministério do que propriamente preocupadas, interessadas com o rebanho do Senhor. Como Judas mais uma vez deixa claro, os falsos profetas são o quê? Pastores que apacentam a si mesmos. E isso novamente aconteceu no tempo de Ezequiel, estava acontecendo no tempo de Judas e infelizmente ainda acontece nos nossos dias. Como é que você poderia demonstrar isso, pastor? Simples, irmãos. Nós vemos cada vez mais, infelizmente, cada vez com maior frequência, pessoas entrando no ministério, não para seguir o exemplo maior de Cristo, aquele que é o bom pastor e que deu a sua vida pelas ovelhas. Percebe a diferença de Cristo dos falsos profetas? Ele deu a vida pelas ovelhas. Mas nós estamos diante, irmãos, cada vez mais de pessoas que entram no ministério preocupadas com seus lucros, vão para determinados lugares, pensando naquilo que elas vão receber, com aquilo que elas vão lucrar, só permanecem enquanto estão lucrando e não estão preocupadas de fato com o rebanho, com o povo que Deus colocou para que eles pudessem apacentar. Isso está claro? É o primeiro detalhe que nós precisávamos destacar aqui nessa primeira parte do versículo 12. Em segundo lugar, irmãos, que é o segundo destaque que eu solicitei que você fizesse aí, nós precisamos analisar o que seria, né, o que seriam essas festas de fraternidade. Festas de fraternidade. O que isso significa? Hoje, obviamente, e infelizmente, nós não temos mais isso, não pelo menos nos mesmos moldes que era feito aí no primeiro século da igreja.
Mas não é algo, irmão, difícil de nós entendermos também. As festas de fraternidade eram celebrações que estavam relacionadas com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Se você puder, escreva isso no papel para você nunca mais esquecer. As festas de fraternidade estavam relacionadas à Santa Ceia do Senhor. Como nós sabemos, os cristãos do primeiro século, eles se reuniam no primeiro dia da semana, amém? O domingo, certo? Primeiro dia da semana era o dia que os cristãos do primeiro século se reuniam para adorar a Deus. Na verdade, com dois propósitos. Primeiro, culto público, né? E isso envolvia adoração, envolvia oração, envolvia pregação e ensino da palavra. Então esse era o primeiro objetivo, para que os cristãos pudessem ou viessem se reunir no primeiro dia da semana, culto público. E em segundo lugar, eles tinham o objetivo também de promover comunhão, amados irmãos. E de fato as festas de fraternidade estavam muito relacionadas a esse sentimento de promover a comunhão no meio do povo do Senhor. Como eu disse, as festas de fraternidade estavam relacionadas à ceia do Senhor. Não é muito difícil nós entendermos isso. Veja, antes, e isso eu estou falando como acontecia, como se dava no primeiro século, antes da ministração da ceia propriamente dita, os cristãos, eles comiam as suas refeições juntos, sabe? De fato, inclusive, foi assim que Cristo instituiu a Santa Ceia, em substituição da Páscoa. Você deve lembrar lá do texto de Mateus 26, 26, um texto que nós lemos com uma certa frequência no momento de Santa Ceia, que enquanto comiam, Jesus tomou um pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, irmãos, os seguidores de Cristo Jesus, os cristãos do primeiro século, eles replicaram este modelo que Cristo deixou, de antes de receberem a Santa Ceia, eles dividiam as suas refeições, porque a ceia de fato surgiu nesse contexto. E essa refeição que antecedia a ceia foi exatamente chamada de festa de fraternidade. Você entendeu o que era a festa de fraternidade? É esse dividir, né? Esse compartilhar, esse comer as refeições juntos. Veja, amados irmãos, que inclusive essa festa de fraternidade, ela proporcionava aí a única, talvez, oportunidade de muitos dos cristãos terem no decorrer da semana uma refeição decente. Você percebe isso? O modus operandi é muito simples. Aquela pessoa ou aquela família que tinha muito, trazia muito. Amém? Aquela pessoa que podia menos, trazia o quê? Menos. Essa era a lógica. Cada um trazia para a igreja uma parte da refeição. Aquele que podia mais, trazia mais. Aquele que podia menos, trazia menos. E aqui nós temos, para muitos cristãos, a única oportunidade de, no decorrer da semana, terem aí o privilégio de comer uma refeição decente. Eu estou falando de cristãos que eram escravos, que acontecia no primeiro século, cristãos que passavam de fato fome, que tinham um mínimo sustento, passavam necessidades. E aqui, meus amados irmãos, Judas está denunciando pelo menos duas formas
como os falsos profetas participavam ou se aproveitavam desse momento das festas de fraternidade que eram aí realizadas no primeiro século. Olhando ainda para o versículo 12, o início do versículo 12, Judas diz que eles se banqueteavam. Você percebe isso olhando para o texto? Eles se banqueteavam e o que mais? Sem qualquer recato. Banqueteando-se sem qualquer recato. A pergunta é essa: o que é que essas duas coisas significam, né? Nós temos uma imagem disso quando nós lemos a carta de 1 Coríntios. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele, no capítulo 11, denuncia uma prática comum, porém errada, dos cristãos daquela igreja. Que prática, pastor? Muitos usavam ou se aproveitavam desse momento das festas de fraternidade para dar vazão, para dar espaço à glotonaria. Você sabe o que é glotonaria, né? Comer além do necessário. E também para bebedice. Bebedice, óbvio, né? Beber além do que convém, certo? Muitos cristãos na igreja de Coríntio tinham essa prática, se aproveitar da refeição que antecedia a Santa Ceia, festa de fraternidade, para dar vazão à glotonaria, comer além do necessário, e para bebedice, beber além do que convém. E me parece que essa era a prática dos falsos profetas que Judas destaca aqui nesse texto. Ok? Quando você vê aí, quando ele fala que eles estavam banqueteando, ou seja, estavam comendo além da conta, sem qualquer recato, muito provavelmente também fazendo referência aí a bebedice. Pergunta, pastor: existe alguma analogia dessa prática ainda hoje? E a resposta é sim. Veja, nós não temos mais nos nossos dias, infelizmente, as festas de fraternidade, né? Não algo que antecede assim a Santa Ceia. Às vezes os cristãos se reúnem, né, para comer depois do culto, antes do culto. Mas no momento anterior à Santa Ceia, eu ainda não vi. Nem sei se funcionaria mais hoje, né? Nem sei se funcionaria mais hoje. Mas veja, o texto aqui, Judas está aqui denunciando que os falsos profetas estavam usando além da conta algo que era para beneficiar toda a igreja. Toda a igreja. Para que servia as festas de fraternidade? Para que todos pudessem se alimentar, né? Além, obviamente, do propósito maior, que era promover comunhão. Mas todos ali eram para se alimentar, e os falsos profetas não. Queriam lá comer além da medida e beber além daquilo que convém. Aí a gente volta à nossa pergunta: pastor, existe alguma analogia disso nos nossos dias? Existe, irmãos. Você sabe que a igreja, ela tem os seus recursos, amém? Recursos provenientes de quê? Dos dízimos e das ofertas. Esses recursos pertencem a quem? A igreja. Pertence ao pastor? Não. Existe uma parte importante, inclusive, desses recursos, que sim, é destinada para o sustento dos seus líderes, seus pastores. Mas é uma parte. Tem lugares, irmãos, que o pastor não entende assim. E o pastor, infelizmente, se vê dono de todo o recurso e faz com ele aquilo que lhe convém, inclusive dedicando, além da medida, uma parte considerável para o seu próprio uso. Essa é a analogia, né, daquilo que Judas denuncia aqui com aquilo que acontece nos nossos dias. Está entendido isso, irmão? Eu estou indo bem devagarzinho, como é do nosso costume, para que todos entendam. Amém? Eu disse que eram 3 detalhes, só na primeira parte desse versículo, tá?
E a terceira parte, obviamente, é porque que a primeira característica dos falsos profetas é esta, que eles são perigosos. E aí eu pedi para você destacar, né? Foi o primeiro destaque que eu pedi para você fazer, que eles são como que? Rochas submersas. E aqui você entende o perigo dos falsos profetas. Nós temos inclusive uma imagem disso, né? Através da tragédia do Titanic. Você lembra do Titanic? Inclusive já usei, né? Já fiz uso disso em várias ilustrações nas nossas mensagens. Titanic, na sua época, era dito ser um navio, uma embarcação impossível de naufragar. Mas, infelizmente, 3 horas depois de se chocar contra um iceberg, em abril de 1912, o Titanic veio a afundar. Acontece, irmãos, da mesma forma, ainda em relação aos falsos profetas. Veja, Judas está falando aqui, está mostrando aqui, está fazendo uso aqui, melhor dizendo, de uma imagem que não era tão incomum para os leitores da sua carta. Sabe? Eles sabiam, na sua região, melhor dizendo, existia de fato muitos recifes, né, nas costas dos mares, e aí os marinheiros mais desavisados ou menos atentos poderiam se chocar contra esses recifes e, além de danificar a sua embarcação, afundar. Veja, é por isso que Judas dedica toda uma carta para tratar de um único assunto, irmãos. Judas poderia trabalhar várias questões, mas ele dedica toda a sua carta para tratar desse único assunto: o perigo dos falsos profetas. De fato, eles são perigosos e, por conta disso, justifica-se a preocupação do escritor sagrado para alertar o povo de Deus com respeito a essa questão. Eles são perigosos, e não é difícil nós entendermos como os falsos profetas, tanto no tempo de Judas como nos nossos dias, ainda são perigosos. Veja, amados irmãos, veja, eles são perigosos pelo resultado ou pelas consequências que eles produzem, trazem no meio dos arraiais do povo do Senhor. São perigosos. Óbvio, um erro não justifica o outro, mas você sabe de um sem número de pessoas que não quer mais ouvir falar de igreja, porque tiveram uma experiência no meio evangélico das mais horríveis. Pessoas que foram enganadas, pessoas que foram usadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram roubadas, pessoas que foram injuriadas. De fato, irmãos, os falsos profetas são pessoas extremamente perigosas. Mas além disso, eles são perigosos também por conta da teologia que eles ensinam. E os exemplos são dos mais fáceis. Veja o caso da teologia da prosperidade, perigosíssima. Por quê, pastor? Porque a consequência final dessa doutrina é retirar o Deus da Bíblia do coração das pessoas e colocar lá quem? Mamon, o dinheiro, de forma que as pessoas passam a agir, a viver em função do lucro, do ganho, de mamon mesmo, dinheiro. Perigosíssimo. Esses profetas, em um outro exemplo, esses profetas com a sua teologia coach e com as suas canções e mensagens centradas no homem, pense em outra coisa perigosa. Por quê, pastor?
que novamente tiram o coração das pessoas, o Deus da Bíblia, e coloca no lugar quem? O próprio homem. De forma que muitas pessoas acham que elas são o centro do universo e que inclusive Deus só existe em função delas para as abençoar. E nós sabemos que não é assim. Não é assim. Novamente, os falsos profetas são perigosos e são perigosos em todos os sentidos. E é por isso que a igreja do Senhor precisa cada vez mais se levantar, fazer isso urgentemente, combatendo essas pessoas e essas práticas. Amém, amados? Vamos avançar no texto e agora vejamos aqui a segunda característica dos falsos profetas em destaque no versículo 12. Eles são mentirosos. Em primeiro lugar, eles são perigosos e agora eles são mentirosos. Leia comigo a segunda parte do versículo 12. Vamos ler juntos? Segunda parte do versículo 12, amém? O que diz a palavra de Deus? Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Só até aí. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Por favor, destaque aqui a expressão nuvens sem águas. Nuvens sem água. Ok? Destaque essa expressão aí. Mais uma vez, existe só nessa parte do versículo mais 3 destaques. Eu vou fazer isso mais rápido, certo? 3 destaques em relação só a essa expressão aqui. Primeiro, eu e você precisamos entender que Judas está situado em uma região que necessitava de chuva, de água. Judas está aqui, irmão, situado aí, ou está dirigindo a sua carta para cristãos que moram aí na região da Judéia, obviamente, mas também da Ásia Menor, mas também, irmãos, daquela redondeza, daquelas proximidades, e são lugares muitas vezes desertos, sem água, que necessitavam de chuva. Essa é a primeira informação que nós precisamos aqui entender. Em segundo lugar, amados irmãos, Judas está falando também para um povo que entende a importância da chuva, pois muitos deles sobreviviam trabalhando na agricultura. Você entendeu? Muitos dos leitores de Judas entendiam a importância da chuva, de nuvens carregadas de água, porque muitos deles sobreviviam, através, trabalhando na atividade da agricultura. Muitos deles trabalhavam nessa atividade de preparar a terra, de plantar a semente e de ficar aí aguardando que Deus enviasse nuvens carregadas de chuvas para banhar a terra e assim eles, de forma que eles pudessem colher e colher com fartura. Agora, amados irmãos, imagine a esperança que dava no coração desse povo, sabe? Quando eles viam surgir no céu, aproximar-se aí aquela nuvem, E isso depois que eles plantaram a semente, e pensei aí na esperança que eles tinham ao ver aproximar-se aquela nuvem, eles diziam: graças a Deus, vai chover, vai ter colheita, vai ter fartura em casa. Mas imagine também a decepção destes, quando eles percebiam que aquelas nuvens eram sem água. Dá para você imaginar? Depois que a pessoa
arou a terra, plantou, aí vem a chuva, né? E pensava, não, vai dar bom, né? Como nós costumamos dizer, vai dar certo. E aí, aquela nuvem era uma nuvem sem água nenhuma. Nós sabemos o que é isso, não sabemos? Né? Tem dias que a gente olha para o céu, né? Vê, né, aquele ambiente, né? A temperatura lá, aquela atmosfera, e a gente diz, não, hoje vai cair um toró. A gente não costuma dizer, né? Não, hoje vai cair o toró. E acaba não acontecendo nada. Acaba fazendo sol. Essa era a decepção de fato desses leitores. Então eles sabiam o que é que Judas estava falando aqui. E em terceiro lugar, queridos irmãos, veja, muitos comentaristas entendem que Judas está fazendo referência, mais uma referência a um texto do Antigo Testamento. Anote esse texto aí, ó. Provérbios 25, versículo 14. Provérbios 25, versículo 14. Diz o que, pastor? Leio. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Assim como nuvens e ventos que não trazem chuvas, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Os falsos profetas, e esse é o ponto, os falsos profetas do tempo de Judas, eles são mentirosos, exatamente porque eles prometiam muito, mas não entregavam nada. É a nuvem, né? Prometia chuva, mas que era sem água. Eles são mentirosos exatamente nesse sentido. Eles prometem muito, mas não entregam nada. E nós, inclusive, podemos aí conjecturar com um certo nível de precisão como é que isso acontecia no tempo de Judas. Vejamos alguns exemplos. Os falsos profetas do primeiro século prometiam um nível mais profundo de revelações e de mistérios divinos. Essa era uma das promessas que muito provavelmente se fazia no primeiro século da igreja. Prometiam entregar para as pessoas, dar para as pessoas um nível maior de revelação espiritual e dos mistérios divinos. Os falsos profetas do tempo de Judas também prometiam curas, prometiam sinais, prometiam milagres. Esse era um segundo tipo de coisas que aí os falsos profetas prometiam no primeiro século. E por fim, amados irmãos, os falsos profetas no tempo de Judas também prometiam bênçãos espirituais e materiais para as pessoas. E no final, o que é que acontecia? Essa é a pergunta de 1 milhão. O que acontecia no final? Nada. Não acontecia nada. Mais uma vez, eles eram o quê? Eles são o quê? Nuvens sem água. Maior nível de revelação e mistérios que eles prometiam, quando passava aí pelo crivo da palavra de Deus, acabava mostrando-se ser apenas um monte de bobagem, um monte de besteiras, inclusive heresias. As promessas de cura, de sinais, de maravilhas que os falsos profetas do primeiro século prometiam, acabavam mostrando-se ser no final apenas um teatro ou coisas humanamente produzidas e não vindas de Deus, vindas do céu e verídicas, né? As falsas promessas de bens, de bênçãos
materiais e espirituais também, irmãos, não passavam apenas de meios de tentar enganar o povo, inclusive de arrancar dinheiro do povo mais humilde, né? Pergunta: esse tipo de coisa continua acontecendo hoje? Isso acontecia no primeiro século. Esse tipo de coisa, irmãos, continua acontecendo hoje? E a resposta é que, infelizmente, sim. Esse tipo de prática continua sendo comum ainda nos nossos dias. Pastores, igrejas, denominações que aí prometem, né, para as pessoas, fazem aquela movimentação, né, fazem aí aquele marketing, né? Então não venha para cá, hoje vai ser a noite dos mistérios, hoje vai ser a noite das revelações. E aí, quando a gente pega, né, toda essa prática e passa pelo crivo da palavra de Deus, a gente descobre que tudo isso não passa de quê? Um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Para não dizer mais, que de fato um monte de mentira, um monte de heresia e falso evangelho. Hoje nós vemos da mesma forma igrejas, pastores, denominações se promovendo, dizendo: não, venha para cá, hoje é a quarta-feira dos milagres, hoje é a terça-feira da quebra das maldições, hoje é a quinta-feira de sei lá o que, irmãos. E aí as pessoas vão aos montes. E quando a gente analisa com cuidado aquilo que acontece nesses lugares, o que é que a gente descobre? Descobre que tudo aquilo não passa de um tremendo teatro, de coisas fabricadas apenas pelo homem, não coisas de fato espirituais. Novamente nós vemos aí um monte de igrejas, pastores, denominações se promovendo, prometendo bênção. Não venha para cá e pare de sofrer. Pare de sofrer. E quando a gente novamente analisa esse tipo de coisa com carinho, com cuidado, passando pelo crivo da palavra de Deus, a gente descobre que que esse tipo de coisas não passam apenas de ilusões, mentiras, enganos, como Judas denuncia aqui. Os falsos profetas são pastores, são nuvens sem água, e é por isso que a igreja precisa mudar a sua atitude hoje. Sabe? Eu estou aqui falando em termos gerais, a igreja evangélica brasileira se distanciou em muito do modelo que, por exemplo, foi deixado pela igreja de Bereia, né? Aqueles que conhecem o texto de Atos, capítulo 17, né, sabem que quando os apóstolos foram pregar na igreja de Bereia, eles receberam com avidez a palavra do Senhor, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Veja, irmãos, a igreja de Bereia estava recebendo a pregação do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Eles disseram: ok, a gente recebe com avidez, com carinho essa mensagem, mas calma lá. Vou aqui abrir a Bíblia e vou ver se você está falando, né, de acordo com as Sagradas Escrituras, com a revelação que Deus nos deixou. A igreja precisa voltar a ter esse tipo de comportamento. Se assim nós fizéssemos, os falsos profetas, ou a maioria deles, não teriam vez no meio do povo do Senhor. Amém? Mas vamos avançar no texto, que são 3 características que Judas destaca aqui em relação aos falsos profetas. E a terceira característica destes, aí presente no versículo 12, é que eles são infrutíferos.
Eles são infrutíferos. Primeiro foi o quê? Eles são... Em primeiro lugar, irmãos, eles são perigosos. Em segundo lugar, eles são mentirosos. E agora eles são infrutíferos. Vamos ler juntos agora a parte final desse versículo, amém? Parte final do versículo 12. O que é que diz a palavra de Deus? Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Amém. Eu peço para que você faça mais um destaque no texto, um único destaque, a expressão duplamente mortas. Você pode destacar essa expressão? Duplamente mortas. Eu confesso, amados irmãos, que existe aí uma certa disputa, uma certa divergência entre os estudiosos bíblicos com respeito ao significado, ao sentido dessa expressão que eu pedi para você destacar. Que expressão, pastor? Duplamente mortas. Existe, de fato, uma certa discussão, uma certa divergência entre os estudiosos bíblicos com respeito ao sentido dessa expressão. Inclusive muitos aí dizendo não, uma morte significa a morte espiritual, porque eles estão de fato mortos em seus delitos e pecados, e a segunda morte seria o juízo que está reservado para eles, o juízo de Deus que estava reservado para eles. Vejam, amados irmãos, eu, juntamente com outros comentaristas bíblicos, eu acho que a questão aqui é muito mais simples. Inclusive está, o sentido dessa expressão está presente, pode ser colhido aqui do texto que Judas escreveu, inclusive, ok? Pergunta, pastor, quais são as duas mortes, porque Judas fala aqui que eles estão duplamente mortos. Quais são as duas mortes dos falsos profetas, de acordo com a analogia que Judas faz aqui? Vamos ver primeiro a primeira morte, ok? E Judas, irmãos, assim entendemos, está falando da primeira morte, ou a primeira morte dos falsos profetas, seria, está revelado no fato de que eles são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Essa seria a primeira morte, deixando a coisa ainda mais simples. Já está claro aqui, mas deixando ainda mais simples. Os falsos profetas são como árvores infrutíferas, mesmo no tempo da colheita, ou mesmo no tempo dos frutos. Essa seria a primeira morte. É por isso que eles estão mortos. Como é que pode? Enquanto tem outras árvores aí dando fruto, porque está na estação disso, enquanto outras árvores estão dando fruto, os falsos profetas não. Essa seria a primeira morte, de acordo aqui com a analogia de Judas. Agora vejamos algumas coisas interessantes, Talvez você até se lembrou desse texto, em como os falsos profetas são diferentes daquele que é o bem-aventurado do Salmo 1. Você se lembrou do Salmo 1? O que é que diz lá o Salmo 1, versículo 3? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo, no tempo próprio, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Será bem sucedido. Além disso, além do Salmo 1, nós temos também o suporte, daquilo que Cristo nos ensinou no final do Sermão do Monte, sabe? Mateus, capítulo de número 7. Pastor, e o que é que Jesus nos ensinou no final do Sermão do Monte? A forma em que nós conseguimos
identificar os falsos profetas. Jesus nos ensinou, pastor, a identificar os falsos profetas? Sim. Onde? Quando ele disse o seguinte, Mateus 7, versículos 15 a 17. Anota o texto e eu vou ler. Mateus 7, versículos 15 a 17. Leio. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Judas, obviamente, quando ele diz que os falsos profetas são infrutíferos, ele está, isso é evidente, dizendo que eles são infrutíferos de quê? De bons frutos. Está claro? Que de maus produzem aí a rodo, certo? À vontade, ok? E aqui, amados irmãos, a igreja evangélica brasileira tem um problema, sabe? Pergunta: quando a gente pensa em frutos, sabe? Frutos do pastor, do ministro do evangelho, daquele que deve apacentar o rebanho do Senhor, o que é que em termos gerais a igreja evangélica brasileira espera? Digo, amados irmãos, para não alongar muito a resposta, a igreja evangélica em termos gerais espera o quê? Espera profecias. Não é isso que a gente vê em muitos lugares? Espera profecias. Não, espera que o pastor seja, sim, cheio da unção, capaz inclusive de açoitar o diabo, botar o diabo para correr, estou assim, cheio da unção. Ou então a igreja evangélica brasileira espera que o pastor, em termos gerais, seja alguém cheio de sinais, faça cura, milagres, tará. E novamente, irmãos, Jesus, em Mateus 7, melhor dizendo, corrige também essa nossa falha. A gente não sabe, a gente não entende, e novamente eu estou falando aqui em termos da igreja evangélica brasileira, a gente não entende o que é que seriam os frutos de alguém que está trabalhando no ministério. Olha o que Jesus diz ainda em Mateus 7, sobre essa expectativa que nós temos hoje. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você já sabe, né? O que é que eu vou ler, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi expressamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Irmãos, tudo aquilo, né? E eu estou falando aqui num contexto daquele que foi chamado por Deus para ser líder do rebanho do Senhor, para ser pastor. Tudo aquilo, irmãos, que está além dessas qualidades aqui: pregar com fidelidade a palavra de Deus, sabe? Ser um exemplo de vida santa, zelar pelo seu ministério, ensinar a sã doutrina ao povo do Senhor. Tudo o que vem além disso aqui é apenas bijuteria. Me perdoem aqueles que vendem tais produtos, mas entenda a ilustração. É apenas bijuteria. Pior, irmãos, pior do que isso, são acessórios desnecessários. O pastor, de acordo com a palavra de Deus, tem que fazer o quê? Qual é o fruto esperado daquele que é ministro do evangelho? É pregar a palavra de Deus com fidelidade, pregar biblicamente,
não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregar a palavra de Deus tal como o Senhor nos deixou, revelou. Essa é a qualidade do pastor, ser alguém que seja exemplo de vida santa nas mais diversas áreas da sua vida, ser alguém que zele pelo seu ministério, ser alguém que ensina a palavra de Deus e ensina sã doutrina. Essas são as qualidades do pastor. Se tem profecia, se a igreja considera o pastor cheio da unção, de forma que ele bote para correr o diabo, se o pastor faz sinais, maravilhas e prodígios, isso aí, irmãos, é secundário. Na verdade, isso aí é dispensável, se ele não tiver aquelas qualidades que eu acabei de citar. Isso aqui está entendido? Amém? Essa seria a primeira morte. Os falsos profetas são como árvores, né, no tempo, na estação dos frutos, desprovidas destes. E a segunda morte, pastor, para nós caminharmos para o final, o que é que seria? A segunda morte seria, nós entendemos a segunda morte com esse termo aí que Judas termina no versículo 12. Qual é a palavra que conclui o versículo 12? Eles são o quê? Desarraigados. Ou seja, eles não estão fincados no solo. Eles não têm raízes para fazer referência àquilo que Cristo nos ensinou em João 15. Eles seriam como aqueles que são como ramos que não estão enxertados na videira verdadeira, em Cristo Jesus. E porque eles não estão enxertados na videira verdadeira, em Cristo, eles estão mortos. E porque também eles não estão enxertados em Cristo, eles não dão frutos. Está claro? Amém? É por isso que os falsos profetas são infrutíferos. Vamos lá mais uma vez. Em primeiro lugar, eles são o quê? Não, em primeiro lugar, perigosos. Em segundo lugar, eles são mentirosos. E em terceiro lugar, eles são infrutíferos. De tudo isso, eu queria terminar com 3 rápidas aplicações. Amém? 3 rápidas aplicações. Primeira aplicação, pastor: ore por você. Amém? Ore por você, para que Deus não permita que você caia nas artimanhas dos falsos profetas. Se colida contra essas rochas submersas e venha naufragar na fé. Ore por você. Amém? Segunda aplicação: ore pelo seu pastor, para que ele seja de fato um homem de Deus, alguém biblicamente maduro, biblicamente sólido nas Sagradas Escrituras, e que não negocia a palavra de Deus com nada e por nada. Amém? Terceira aplicação: ore finalmente pela igreja. Ore pela sua igreja. Ore pelas diversas igrejas espalhadas na nossa nação. Para quê, pastor? Para que Deus nos livre dos falsos profetas, para que Deus nos livre dessas rochas submersas, para que Deus nos livre dessas nuvens sem água, para que Deus nos livre dessas árvores infrutíferas. Ore pelas igrejas espalhadas no nosso país, para que Deus nos conceda sermos apacentados por homens verdadeiramente comissionados por Deus e comprometidos com a causa do Senhor. Amém?